Teve a vez que eu vinha voltando do Rio para Bahia e subindo que a minha mãe era o foco da minha desunião, do corte de relações da família. Ela era o foco principal e todo mundo solidário com ela, meu pai em primeiro lugar, todo mundo tinha cortado relações comigo. E eu vinha subindo ali, carregando minha mochila e pensando, pô, minha mãe sofre pra caramba com isso. Ela faz papel de dor, ela me execa, ela me xinga, ela me agride. Mas ela é quem mais sofre com isso, cara. Ela tá sofrendo e tentando entender o porquê, pensando muito nisso. E comecei a ouvir uma voz de mulher, falando. Sabe quando você escuta uma voz falando que você não decodifica as palavras? Começou assim, eu fui ouvindo aquela voz de mulher e de repente eu comecei a perceber o que ela estava falando. Ela estava falando, essa mulher tem o sofrimento dela. Esse sofrimento está no caminho dela, é a construção dela. Você tem o seu caminho, você tem que prestar atenção na sua vida, que você tem muito o que fazer. Aí eu levantei a cabeça, peraí, isso é comigo. Em que cidade? Na Bahia, Salvador, na estação da Lapa, subindo, na saída central, assim. E aí eu levantei a cabeça e falei, cara, isso é comigo. E vi uma mulher do lado de um poste, olhando na minha direção e falando tudo o que eu precisava ouvir. Que o caminho da minha mãe era a minha mãe, dessa senhora, ela falava. Essa senhora tem um caminho dela, se ela está sofrendo não é por sua causa, é pelo caminho dela, ela precisa perder um filho. Eu falei, caralho, é comigo que ela está falando. E aí eu na mesma hora fui na direção dela, aquela multidão passando, eu dá licença, cheio de mochila, carregando um violão. E fui chegando, quando eu cheguei perto dela, que eu estava assim, a coisa de 3 metros dela, ela fechou o olho, virou de lado, respirou fundo e saiu andando. E eu fui atrás dela e bati no ombro dela. Ela olhou pra mim com a cara de quem acabou de acordar, parecia que eu tinha acabado de acordar. E aí eu falei, minha senhora, a senhora falou uma coisa comigo ali e eu precisava muito ouvir isso. Ela falou, não fui eu quem falei. Não fui eu. E saiu andando, e eu fui atrás dela. Peraí, minha senhora, no ombro, né? Dá licença, só um minutinho, eu queria entender o que aconteceu. Eu não tenho nada pra explicar. Você já recebeu o seu recado. E virou e saiu andando. E eu fui atrás dela de novo, né? Micróbio. Ô, minha senhora, só um minuto, dá pra me dar um minuto da sua atenção? Ela botou o dedo na minha cara. Então, se você vier atrás de mim de novo, vou chamar a polícia. Na minha cabeça, né? Você já recebeu o seu recado. Quer dizer, foi um recado que eu recebi. Que não veio do lado material, velho. Ela incorporou ali e nem sabia. Eu nem sabia o que ela tinha falado.